Pessoal, tudo ok? Hoje estamos falando sobre repetência de treino e a treinabilidade vai nos relacionar ao ensino. Estava refletindo um tempo agora entre os fundamentos e princípios ligados à fisiologia humana e sempre gosto de ouvir algumas histórias de alguns professores mais velhos que nós, ligados também à motricidade humana. E fica um campo bem particular, porque a motricidade humana, o que ela é? Ela é intencionalidade humana, ela é uma intencionalidade que você expressa pelo movimento. A motricidade humana, ela é a didática geral, não é a pedagogia geral, podemos entender alguns pesquisadores. Porque a intenção do meu movimento vai expressar, ou seja, os campos determinantes, organizações e reorganizações ligadas ao meu próprio movimento para se adaptar e ajustar. E vai haver resultados simbólicos. Quando eu vou diagnosticar alguém ou um campo de possibilidades ligado à própria criatividade, ligado ao gesto motor, já houve o que? Um processo motriz. A palavra motriz é dilatar. Vai haver um estímulo, resposta e estímulo. Só fazendo feedback aqui. Mas eu coloquei algo interessante que ele falou assim, tinha não sei se era o presidente do Benfica, ou um time que ele tomava conta, o Benfica estava jogando essa semana aí, não sei se ele ganhou do Chelsea. Ou seja, coloca, né, tem alguns, parece que tem parentes assim relacionados aos capilares, oxigênio ligado ao lateral esquerdo lá, né, que eu jogo de lateral esquerdo também, jogo de zagueiro central. Tento me esforçar nesse lazer, nesse tempo livre, entre a cigarra e os vagalumes. Vagalume é o lazer, lazer disponível, tempo disponível. Quando tiver um tempo disponível, acender uma luz, você vai num lugar para você tentar resolver alguma coisa. É o tempo vagalume. Aí acende uma luz, ilumina, igual os campos ilustrativos que eu falei, você vai e pensa em uma ideia para você tentar administrar esse tempo que você tem no seu dia a dia diário. Dia, mês, ou seja, e anos. Que eu falei, a maioria das vezes, algumas teorias colocam em destaque dias, 5 dias, 6 dias, um dia. Não tem pesquisa muito sobre um dia, como é que acontece com a criança, os efeitos maturacionais, ok? Estou brincando. É lógico que nós pesquisarmos e catalogarmos e mapearmos, vamos conseguir esses campos periféricos, este atlas, né, que a palavra atlas também significa mapeamento. Então, quando eu falo sobre... Aí ele falou, o problema é na fisiologia humana. Mas errando demais, então, o problema é na fisiologia humana. Aí eu entendi o que ele quis dizer, peguei a visão. O problema não é fisiologia humana, por quê? Se nós entendermos a fisiologia humana, vai nos explicar os erros e acertos. Os acertos e erros. A cada dia são novas estruturas. Se nós entendermos o potencial de ação e a fisiologia do exercício, nós vamos entender um guri, uma menina, um menino que possa entender essas questões. Então, ou seja, quando vemos e analisamos sobre a motricidade humana, vamos entender que o processo ligado à acetilcolina, ao canal de cálcio, o canal, ou seja, interno e externo, já conceituamos motricidade humana. A motricidade humana é o que? É uma intenção. Então, ou seja, vamos imaginar aqui nos campos perceptivos muscular. Aí você vai lá ver o histórico sobre a motricidade humana e os seus pareceres que ficou em destaque sobre essa identidade, sobre médico,
a Idade Média. Eu falo que a motricidade humana, ela é uma idade média, é a época da Idade Média, é uma Idade Média, e ela é arcaica, ela é moderna e pós-moderna. Vai depender quem vai estar analisando nos campos analíticos, ou seja, interpretativos. As interpretações vão haver intenções que vão expressar o próprio movimento. Então, ou seja, quando eu estava falando também sobre Martinho da Vila, sobre pesquisa em questões de... existem mulheres de várias as cores. Então nós sabemos que nós temos que treinar bastante em questões de treinamento para sabermos, como o próprio Roberto Carlos também que fala, né, que vários tipos de mulheres, são muitas as emoções. Nós vamos entender sobre o controle, sobre o Gardner, quando ele fala controle emocional e controle nacional. Embora o próprio Roberto Carlos também é muito conhecido em Lisboa, em Portugal, em outros países internacionais. Não me pergunte sobre o Roberto Carlos, você pode ver os campos, o rei Roberto Carlos e o Pelé. E o Pelé e o Roberto Carlos, um aqui é capixaba, veio aqui, olha, Cachoeiro de Itapimirim. Estava perto lá há pouco tempo, estava perto lá, né? Cheguei a trazer até um boné, ok? Em destaque. E ele fala, são muitas emoções, eu e Erasmo, né? Não Erasmo é ligado à filosofia contemporânea, essa filosofia é muito antiga. Erasmo, que é um padre, né, filósofo, que ele começou a despertar o Foucault sobre a loucura, ou seja, o campo da loucura, as temáticas dele que relaciona, ou seja, são interessantes. Se você vê a filosofia contemporânea, e eles colocam os temas, filosofia contemporânea, você vai ver a filosofia contemporânea antes de Cristo, depois de Cristo, é na Idade Média. A Idade Média, sempre nós estamos aprendendo algo, é história a Idade Média. A Idade Média é 3 anos, a Idade Média é quase 4 anos, a Idade Média é 5 anos, ok? Ou seja, com todo respeito à Bíblia aqui, o Matusalém 900 anos, a Idade Média dele, mas aprendeu até você chegar ao seu falecimento, ok? Então, quando eu falo fatores importantes, desde a Idade Média, e nessa Idade Média que nós estamos, tem uma felicidade, mas ela também são mediações que acontecem diariamente. Ela tem uma dificuldade, ela e nós temos uma dificuldade muito grande de falar, porque quando falamos felicidade, alguém vai chamar a gente de mentiroso. Que feliz o quê? Aquele homem é feliz, quer falar de paz, mas não é feliz, quer falar de felicidade, mas não é feliz. Mas é algo interessante, é verdadeiro, porque quando você fala que você é feliz, cria um escândalo anatômico, porque vai liberar serotonina, endorfina, vai dar uma gargalhada, e essa gargalhada vai incomodar, nem vai acomodar para ver um processo de aprendizado. Ou seja, é melhor quando você tem a felicidade, você guardar ela, não falar muito, tentar guardar nas suas intenções e expressar, embora até pela expressão dos movimentos possa colocar, ou seja, tristeza para alguns, ok? Então a felicidade, ela é um estado unido, que ela é um país de primeiro mundo, ok? Ou seja, com todo respeito ao amor também, que é bem sintetizado, nós falamos também sobre amor. Nunca vi, na minha vida, eu fui em alguns lugares, falei de amor aí, ó, houve uma repercussão, houve até corredor. Então é lógico que há uma dificuldade, mas se nós olharmos aqui, ó, que nós aprendemos, falamos desde pequeno, nos traz uma tonificação nessas contrações sociais, uma tonificação nessas elasticidades sociais. Usar o aprendizado social, nem aprendizado motor agora. Excêntrica, egocêntrica, ou seja, interno e externo,
que conceitua a motricidade humana.